else to set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. Pessoal, vamos ler aqui no livro de 1 Coríntios 15, 50. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Quer dizer, então é necessário ser transformado. A carne e o sangue não pode. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos afirmo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, quer dizer, transformado sem pecado, né? Sendo tirado da corrupção desse mundo. E o corpo mortal se revista da imortalidade, quer dizer, esse corpo mortal que morre, ele vai ser o que? Viver para imortalidade. Então o corpo será transformado para imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, não pode ser corrompido, não pode ser, o pecado tem mais poder sobre ele. E o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, aqui Deus mostra a necessidade da conversão da pessoa nascer de novo, largar esse corpo corruptível, quer dizer, um corpo que se corrompe, pode ser corrompido pelo pecado, pelas situações, por qualquer coisa ser abalado, pode ver, qualquer conversa é abalado, é criado uma injúria dentro da pessoa, é criado uma raiva, um ódio, um senso de vingança, é criado um senso de ir para a direção, eu preciso de ganhar dinheiro, então eu vou roubar, vou matar, vou fazer o ilícito, vou fazer o injusto, vou fazer o mais rápido possível desse jeito, a forma mais rápida, do jeito mais rápido de resolver, subornar, fazer o que tiver, aquilo que dá mais dinheiro, que, por exemplo, se fosse assim, eu vou transportar uma cocaína, ser mafioso, fazer, roubar, defraudar, ter a chance, a oportunidade de defraudar e ter vantagem, pouco, muito, como na política, como em todo mundo, né? Como corromper, vou tomar atitude, não preciso trabalhar, então vou vender meu corpo, né? Como as pessoas se prostituem. Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai ser o quê? Arrebatada. Ela tem que ser transformada. Esse corpo que se corrompe por tudo, pelo pecado, por qualquer negociação. Qualquer coisa que vai dar vantagem, matar os pais, matar todo mundo para ficar com a herança, pensa que vai... O pensamento é sempre que vai conseguir sair dessa situação, vai ficar bem, vai ficar tranquilo, vou matar, vou enterrar em qualquer lugar e acabou. Então, a vantagem, que é levar a vantagem, então vai ser sair desse corpo, então vai ser transformado por um corpo que na imortalidade, né? Então, por isso que é necessário a pessoa estar salvo. Hoje a situação é assim,
dentro de uma igreja são diversos nomes de igreja, diversos nomes. Universal, Assembleia, isso, Presbiteriana, né? Renascer, isso, aquilo. Então, tem 1000 pessoas em cada igreja. Vamos colocar assim, tem 1000 pessoas dentro dessa pessoa. Qual é a igreja de Jesus Cristo? Dentro de cada uma, tem 1000 pessoas. Muitas vezes, 400 faz a vontade de Deus, entra na igreja, confessa os pecados, começa a caminhada, e quando ela sai daquele lugar ou que tem aquele nome, ela lá fora ela continua servindo a Deus. É Deus na casa dela, é Deus onde estiver, ela tem o tempo dela com Deus, ela vai adorar a Deus, ela luta, repreende, ela resolve as coisas com Deus, ela sai daquele lugar que não pertence, ela tem bar em todo lugar. Toda maldade para todo mundo. Então ela desvia de tudo, ela sai desviando, desvia do mal, desvia daquilo, desvia da conversa, começa a falar aquelas conversas de sacanagem, conversa de prostituição, conversa disso, conversa torta, errada, conversa que induz a roubar, fazer o que for, destruir, vício. Então ela se aparta. Então aquelas 300 pessoas dentro daquela 1000 é a igreja de Jesus, porque não é o nome que Jesus vem buscar, o nome tal, nome tal, nome tal, ele vem buscar as pessoas, e aquelas 700 pessoas é que vão naquele lugar, vão naquela instituição, que vai naquele espaço que está ali, porque a igreja é aquela que serve Jesus, que tem encontro, que busca Deus ali, usa aquele espaço para buscar Deus, e lá fora ela continua vivendo sua vida de oração, na casa dela, onde ela estiver, no trabalho, lá atrás, lá fora, ela continua. E lá dentro é complemento, ela vai ali para se unir, para aprender mais, para desenvolver mais. E aquelas outras 700, ali, muitas vezes na outra tem 500, muitas vezes tem 200 e 800, não tem nada de Deus. Vai ali, vive uma falsidade, uma hipocrisia, ali é uma coisa, lá fora é outra coisa. Então a hipocrisia é que domina sobre a vida da pessoa. Então Jesus ele vem buscar a igreja. Que igreja? Por exemplo, esses 300 que estão nesse espaço, 300 por exemplo, na Universal, 300 na Assembleia, 300, a igreja é essa pessoa. Entre, vamos dizer, 5 igrejas, ia dar de 5.000 pessoas, vamos dizer, 5.000 pessoas em 5 igrejas, 1.000 em cada uma. Muitas vezes a igreja de Jesus é 1.000 pessoas só. 1.000 pessoas são as pessoas que fazem a vontade, que nasceram de novo, que se arrependeram, tem o temor de Deus. É a pessoa que anda com Deus, que abandona o pecado, a pessoa que deixa lá, não tem problema, tanto lá dentro daquele espaço, daquela constituição, porque ali não é igreja, a igreja são as pessoas. Se 1.000 tem 1.000 ali e 300 convertidas, se voltada a Deus, deseja e foge do mau caminho, é uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, se desvia do seu caminho, é uma pessoa que pratica a palavra de Deus, uma pessoa que guarda o temor, aprende e põe em prática. Então aquelas 300 é a igreja, 300 aqui, 300 lá, 300 ali, vamos dizer que no total de 5.000 pessoas, a igreja de Jesus Cristo é 1.000 pessoas. 1.000 pessoas são as pessoas que se entregaram. Então o arrebatamento que mostraram ali em Coríntios é quando Jesus vem e num piscar de olho, ele falou que 2 estarão. Por que ele falou isso? Aí tá vendo? 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. E na outra passa, 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão andando junto, trabalhando junto, um será deixado, outro levado. Então vai ser assim a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como num piscar de olho. Muitas vezes tem 5.000 e muitas vezes se converte 4.000, mas à medida que vai passando o tempo, vai abandonando. Desses 4.000, a igreja de Jesus passa a ser 3.000, 2.000, 1.000 pessoas. No outro dia fica oscilando, porque elas ficam o quê? Aqui, ó, 5.000 e se converte 4.500 pessoas aceitaram Jesus. Mas ele fala sobre a semeadura. Muitos são semeados na beira do caminho, que vem o diabo e toma a palavra de Deus. Outro é semeado no meio da rocha.
que vem o tempo, que vem as situações, que ela aceita logo com alegria, mas vindo o sol, ela não tendo raiz. O que é não tendo raiz em si mesmo? Ela é o quê? Ela não busca, ela não se esforça lá dentro, é uma coisa, aqui fora não, tudo bem, vamos, a pessoa convencendo, vamos para ali, vamos fazer aquilo outro, vou tomar atitude errada, aceita esse jeito, aí ela vai, aceita. Então ela não tem uma consistência, ela não tem uma raiz, ela não tem uma perseverança, ela não tem uma sustentabilidade naquilo que ela tem. Então é de pouca duração, cai no meio da rocha e no meio dos espinhos. Começa, ela cresceu, está há muito tempo na obra, pode ver, muita gente aí, ó, 20 anos, 30 anos na fé. Então a pessoa, né? Então está lá, se converteu 4.500. Hoje a igreja de Jesus é essa aqui, ó, da mão direita. Aqui, ó, tá 2.000. Amanhã 2.500. Amanhã larga, abandona Jesus, abandona e vai para 1.000. Então, quando Jesus vier, ele vai buscar o pessoal que está aqui, ó, a altura que tiver. Se tiver 1.000, vai 1.000. Então a salvação é para você ter, você conquistar e você manter, você alimentar. Você tem que alimentar a dia a sua salvação, o seu espírito, os seus pensamentos. Você tem que alimentar a cada momento para você ser levado nesse instante. Você não está nessa pessoa que abandonou, quantos que, não vou se batizar porque eu tenho medo de largar aí. Meu, você tem que sustentar. Ele falou assim, se você pecar, você tem um advogado. Não pequeis, mas se tu pecares, tu tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então você tem que estar todo dia aos pés pedindo perdão para Deus, porque nós somos falhos, somos injustos, nós somos injustos, né? Então nós vemos do pó da terra, então nós somos sujeitos a isso, às tentações, às situações, e nós temos que lutar todo dia. Se você vacilar, oh Deus, se humilhar, mas nunca, já que deixa, por causa de uma frustração disso, de pessoa, de lugar, de marido, de esposa, de trabalho, de frustração financeira, frustração disso, porque veio um momento de tribulação por causa da doença, então você não abandona onde está Deus, você blasfemar contra Deus, você não conseguiu aquilo, você pediu muito, não conseguiu, e você é magoada com Deus, fica frustrado com Deus, alguém te frustrou com a traição, com aquilo outro, porque o que não falta é parente traidor, ou vizinhos, pessoas no trabalho que querem o que é seu e passa por cima de você, puxar o tapete, como diz, né? E pessoas querem tomar, pessoas ser frustradas com pastores, com gente que se diz da fé, que se diz dali, que mostrou durante muito tempo, mostrou ser uma pessoa e ali e depois frustrou, ser frustrado por causa das pessoas. Então você tem que ter, não pode ser frustrado por causa de nada ao seu redor, por circunstâncias, pessoas, familiares, seja quem for, você tem que andar empenhado, focado, com pensamento em Deus. No seu encontro, em Jesus. Jesus fez tudo por você, você tem que andar com Ele, independente se o mundo desabe e as pessoas te sufoquem com alguma coisa, mas você tem que andar em Deus. Então Jesus vai vir para isso aí, para tirar esse corpo, levar esse corpo, então vai ser arrebatado. Se a pessoa não morrer fisicamente e Jesus vier, então como ele encontrar? Então a pessoa tem que, ela encontra a salvação e ela o que? Mantém-se a salvação e até o final. Ela tem que confessar Jesus ali até o final. Tanto que fala que vai vir a tribulação, o anticristo em Apocalipse, que eu vou estar falando em outro momento sobre o livro de Apocalipse. E o que acontece? E uma vez a semente semeada no meio dos espinhos, é o que vem a tribulação, as coisas, as situações, e sufoca ela e morre. E a outra que é plantada, que a pessoa salva, que é plantada em boa terra, onde vem o quê? Vem tudo, pode vir o que for, mas ela está firme com Deus, ela continua, Jesus é o foco dela, Jesus é o autor e consumador, a obra dele, o pensamento dele, e não interessa nada às pessoas, não interessa a opinião, não interessa nada, não interessa, o mundo se abala, mas ela permanece para sempre com Deus. Então, Jesus vem com o arrebatamento, onde ele vai arrebatar a igreja e todos aqueles que estão mortos ressuscitarão. O
os corpos se tornarão incorruptíveis, quer dizer, não tem mais poder, viverão para a eternidade, pelos séculos dos séculos, porque manteram, pagaram com um preço que suportaram as adversidades, suportaram o mundo e manteram-se firme na salvação. Então, você tem que fazer parte dessa igreja. A igreja é um tanto lá, é um tanto lá, um tanto lá, um tanto lá. E não é a placa universal, ou isso, aquilo outro, assembleia presbiteriana, renascer, aquilo outro, né? Então, é a pessoas convertidas que praticam o evangelho, entenderam a verdade e praticam a verdade. Não coisa absurda. E não deixe vir qualquer vento disso, qualquer vento de doutrina, qualquer isso, a novidade. Não, é o básico certo ali. Se converter, andar com Jesus, a palavra firme, libertação, cura, e andar ali na bondade, amar o próximo como a si mesmo. A regra é essa: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, entendimento, coração, alma, e amar. O segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar você primeiro, a sua vida, a sua salvação, você vê você, seu testemunho, e depois você ama o teu próximo, porque você já se mostrou para si próprio que o primeiro que tem que se amar é você mesmo, cuidar de você, cuidar da sua vida, e depois você cuidar dos outros, para você dar testemunho. Então o arrebatamento vai vir sobre todas as pessoas serão tiradas dessa terra, serão aquelas que estão ali na igreja. Então não seja essa pessoa que quando Jesus voltar te encontre oscilando lá embaixo. Você faz parte dessa descida, mas você esteja nessa pessoa que mantém-se ali, a igreja de Jesus, 5.000 aqui, mas talvez quando Jesus voltar, fica oscilando, 1.000 pessoas sendo salvas, aí vai abandona Jesus, desce, aí se converte de novo, cresce de novo, talvez chega a quase 4.900, mas de repente, daqui só um tempinho, quanto for, não depende do que for, desce, reduz lá para 1.000. A salvação você tem que o quê? Manter. Jesus falou que estreita é a porta, né? Estreita é a porta e larga é a porta para a perdição. Para a salvação, a estreita, para o reino de Deus, estreita. E a porta larga para a perdição, ela é enorme. Então esteja pronto para o arrebatamento, antes, se não for, antes da sua morte. Se você morrer, morra em Jesus, morra na fé, independente do que for, não importa. Importa você partir daqui salvo, firme. Então, você dentro de uma instituição, seja onde você estiver, então faça parte da igreja. Você vai ver gente fazendo isso, coisa errada, tomando atitude errada, adulterando. Pô, aquele cara estava lá fora, estava bebendo, eu vi aquele cara, via aquela pessoa perdida, via aquela pessoa fazendo, via essa pessoa ir lá no outro lugar, entrando no motel, entrando com outra pessoa, aquela mulher, nossa, aquela pessoa desse jeito lá fora, transtornada, a pessoa vive a vida mundana, fala o que tiver, deve, faz o que foi, agora vem aqui. Quer dizer, mas por quê? Ainda não é igreja, ali é um espaço, é instituição para buscar, mas a igreja é o que entrega de fato e verdade. Então talvez você vai ver sentando ao seu lado, então não se deixa levar, porque a pessoa está dentro da igreja, você fez negócio com pessoa que estava ali, é uma pessoa que está ali, mas o que acontece? Ela está pronta para fazer o que for. Então toma cuidado com que negociação você faz com alguém, não julga a igreja não. Se você fizer um negócio com alguém da igreja, que é a igreja convertida, a pessoa ali firme, caráter, mudança, transformação, então você vai ter resultado. Mas fora isso, não se iluda com ninguém dentro de uma instituição, porque a igreja é o que mantém, está lá dentro, isso aqui fora é muito mais firme do que quando está naquele momento. Ela vai para complementar e ter união ali, tá bom? Deus abençoe, esteja pronto para esse arrebatamento, como num piscar de olhos.